Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do professor Jack Brandão do nosso curso de Língua Portuguesa, Redação e Oratória. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto muito, mas muito importante. E quando eu digo muito importante, eu digo por quê? Porque é de uns assuntos que, como eu sempre disse para todos os meus alunos ao longo dos meus mais de 30 anos de magistério, quem não conseguir entender, compreender o que eu vou dizer hoje, dificilmente conseguirá se comunicar bem dentro de um padrão culto. É óbvio que quando nós falamos em comunicação, nós temos sempre de ter um pé atrás, porque é óbvio, a partir do momento que nós estamos inseridos dentro de uma comunidade, é óbvio que nós vamos de uma forma ou de outra nos comunicar, sempre, muitas vezes, dentro de determinados nichos culturais, etc. Antes de mais nada, e para que a gente possa trabalhar com o tema da nossa aula hoje, que serão os pronomes. Sim, pronomes. É algo maravilhoso na língua portuguesa, em qualquer outra língua. E é indispensável que nós possamos compreender os pronomes para que possamos escrever, para que possamos nos comunicar, para que possamos ler e compreender o mundo que está à nossa volta. Não esqueçam, os seres humanos, nós desenvolvemos a linguagem. A linguagem é um dom precioso do ser humano, é um dom precioso que nós temos ao nosso dispor. E nós precisamos saber empregar esse dom de uma forma que nós possamos nos tornar claro ao longo dos anos, ao longo dos tempos e na nossa própria realidade do presente. Então, para que nós possamos começar a entender a questão dos pronomes, eu convido vocês a conhecer, olhem aí, as pessoas do discurso. Sim, para que nós possamos ter uma comunicação, para que nós possamos nos comunicar com os outros, nós precisamos de alguns elementos indispensáveis, que são, olhem bem aí, primeiramente, aquilo que nós chamamos de emissor. O que é um emissor? É aquilo que nós chamamos também, que nós vamos chamar daqui para frente de primeira pessoa. O que é, ou quem é a primeira pessoa? A primeira pessoa é aquele que faz um discurso, é aquele que manda uma mensagem, olhem aí, para uma segunda pessoa, que é aquilo que nós chamamos de receptor. Então prestem bem atenção, por mais bobo que isso possa parecer, isso vai ser, pessoal, indispensável para que nós possamos continuar o nosso curso e que vocês possam compreender a complexidade disso, mas por mais complexo que seja, é extremamente simples. Então muita atenção, vamos lá. Então nós temos a primeira pessoa, que nós chamamos de emissor, que manda uma mensagem para uma segunda pessoa que nós chamamos de receptor. É óbvio, toda a comunicação vai transcorrer ao longo, a princípio, de duas pessoas. Eu preciso de duas pessoas para que haja diálogo, dois. Então nós temos o emissor, o receptor. O emissor envia uma mensagem ao receptor, a segunda pessoa. É óbvio que essa mensagem, ela é codificada. Essa mensagem, ela normalmente é feita por meio de códigos. E se refere a quem? A uma terceira pessoa. Lembrem, essa terceira pessoa é chamada de referente. Então, primeira pessoa, o emissor, a segunda pessoa, o receptor, e a terceira pessoa, o referente. Então, para que haja uma mensagem, para que haja um discurso, no mínimo nós temos de ter estes 4 elementos. Primeiro, emissor. Segundo, receptor. Terceiro, referente. Quarto, mensagem. Tá claro isso? Então vamos lá, mais uma vez. Primeira pessoa, emissor, aquele que manda a mensagem. Segunda pessoa,
receptor, aquele que recebe a mensagem. Terceira pessoa, referente, aquele sobre quem ou de que se fala. É óbvio que na vida humana sempre falamos de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, neste momento eu me torno a primeira pessoa, o emissor, porque eu estou passando uma mensagem para vocês, que são a segunda pessoa, que são os receptores. Essa mensagem está falando acerca de quê, neste momento, das pessoas do discurso. Então, essa mensagem trata de um referente que é as pessoas do discurso, no caso, que é a questão da nossa aula, que é, de modo especial, os pronomes. Tá claro isso? Isso tem de estar muito claro para nós. Quais são as pessoas do discurso? Primeira, segunda, terceira. Então aí, a partir do conhecimento dessas três pessoas, nós vamos para os elementos da comunicação. Olhem aí. Esses elementos da comunicação, eles foram de uma forma estabelecidos ou normatizados por um teórico chamado Jacobson. E são muito interessantes para que nós possamos compreender a totalidade da comunicação. Então vocês reparem que são os próprios elementos anteriores acrescidos de alguns. Olhem lá, primeira pessoa, o emissor, manda uma mensagem para uma segunda pessoa, o receptor. Essa mensagem, pessoal, olhem lá em cima, ela emprega um código, ou seja, toda mensagem humana, toda linguagem humana, toda comunicação humana, ela é feita por meio de códigos. E esses códigos, eles devem ser comuns entre a primeira pessoa e a segunda pessoa. Caso contrário, a comunicação não se estabelece. Vamos fazer de conta que essa primeira pessoa fala em alemão e a segunda pessoa não fala alemão. Então o que acontece? A primeira pessoa manda uma mensagem para a segunda, por meio de um código, no caso alemão. A segunda pessoa não conhece, não entende, ela não decodifica, ou seja, ela não compreende essa mensagem. Logo, não haverá comunicação. Nós temos o círculo aí, vamos chamar de círculo, ele se fecha, ok? Então vamos continuar. Primeira pessoa manda uma mensagem para a segunda pessoa, utilizando um código e um canal. No nosso caso, o canal, vamos fazer de conta que nós estamos numa sala de aula, não aqui online. Então, se estivéssemos numa sala de aula, o canal que eu estaria usando é o ar. No caso de vocês, o canal que eu estou empregando é o próprio computador, é o próprio tablet, é o próprio notebook, é o próprio celular, que ele serve de canal entre mim, primeira pessoa, e vocês, segunda pessoa. Essa primeira pessoa, essa segunda pessoa, ok? Essa primeira pessoa manda uma mensagem para a segunda pessoa, utilizando um código por meio de um canal, falando de uma terceira pessoa. Prestem muita atenção. Quando eu chamo terceira pessoa, eu não quero dizer necessariamente que é um ser humano. Pessoa, neste caso, pode ser um assunto qualquer. Eu posso estar falando sobre a seca do Nordeste, eu posso estar falando sobre as queimadas na Amazônia, eu posso estar falando sobre o Covid-19, eu posso estar falando sobre o carnaval que não teve. Bom, há muitos elementos que eu posso empregar, muitos assuntos que tratam essa terceira pessoa. Daí o nome referente, referência. A que eu quero me comunicar a respeito de quê, sobre quê ou de quem. Tá claro isso? Isso é muito importante para que nós possamos compreender essa relação estabelecida dentro da própria linguagem. Então, olhem aí o próximo quadro. Nós temos, então, as pessoas do discurso. Olhem lá. Primeira, segunda, terceira. Na língua, de modo especial, vamos pensar na língua portuguesa, as pessoas do discurso, elas sempre vão ter uma relevância
para que nós possamos nos comunicar e para que nós possamos nos compreender. Lembrando, a primeira pessoa é aquele que manda a mensagem, aquele que envia a mensagem. A segunda pessoa é aquele que recebe a mensagem, é aquele que vai recepcionar a mensagem enviada pela primeira pessoa, pelo emissor. Por isso é chamada de receptor. E a terceira pessoa, lembrem, é o assunto, é de quem eu falo, de que eu falo. Nas pessoas, o discurso, voltando para a questão da gramática, voltando para a questão da língua portuguesa, vamos prestar atenção aí, olhe. A primeira pessoa pode ser no singular e pode ser no plural. A segunda pessoa também pode ser no singular ou pode ser no plural, assim como a terceira pessoa pode ser no singular e pode ser no plural. Tá claro isso? Ok, pessoal? Então isso é importante para que nós possamos nos situar na nossa, no tópico com que nós vamos trabalhar agora. Olhem aí, pronomes. Volto a dizer, eu tenho uma paixão pelos pronomes e vocês vão ter de se apaixonar e vocês vão se apaixonar. E nós vamos ver o quanto os pronomes são importantes para o nosso trabalho, para que nós possamos desenvolver as nossas aptidões linguísticas. Vamos lá, olhem aí. O que é um pronome? É a palavra que substitui ou acompanha o nome, sempre aparecendo em referência a uma das pessoas do discurso. Quais são elas? Primeira pessoa, quem emprega a língua no momento da comunicação. Segunda pessoa, aquele a quem a comunicação é dirigida. Terceira pessoa, aquele ou aquilo que, apesar de não participar do ato comunicativo, é mencionado. Tá claro isso? Então, lembrando, primeira pessoa é quem emprega. Segunda pessoa é a quem é dirigida. Terceira pessoa é aquele que é mencionado, aquele que é citado, aquele que é dito a respeito de. Tá claro isso? Vamos continuar. O pronome, ao contrário do substantivo, que é o que nós chamamos na língua de nome, não tem um significado único, não tem um significado próprio. Por isso, seu significado sempre, pessoal, sempre dependerá do contexto. Então, se eu não souber empregar corretamente os pronomes, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou truncar a comunicação. Eu vou levar o meu receptor a compreender de uma forma equivocada aquilo que eu estou tentando transmitir a ele. Então nós vamos ter um ruído, ou seja, um ato de quebra, né, nesse círculo comunicativo. E isso é extremamente preocupante. É extremamente preocupante, ok? Então por isso que nós temos sempre de ter um cuidado muito grande ao empregar os pronomes, de modo especial, os pronomes pessoais. Nós temos no Brasil um agravante, que é o seguinte: nós utilizamos, só para vocês terem uma ideia, nós vamos ver isso de uma forma mais aprofundada, nós temos um agravante, como eu estava falando, em língua portuguesa do Brasil, que é o emprego do pronome você. Você, nós empregamos como se fosse um pronome pessoal de segunda pessoa, ou seja, nós empregamos o você como se fosse tu. Sim, isso para nós no Brasil é algo extremamente normal. O você virou um tu. Só que isso traz muitos problemas para nós falantes de língua portuguesa, de modo especial no Brasil. E de modo especial para aqueles que falam fora do Brasil e que empregam o tu como pronome de segunda pessoa. Prestem muita atenção. Por que isso é problemático de modo especial para nós? Já vou dizer rapidamente para que nós possamos continuar. Primeiro, você, nós vamos ver ao longo do curso, é um pronome de tratamento. Todo pronome de tratamento manda os verbos e os outros pronomes para a terceira pessoa. Ou seja, nós nos referimos à segunda pessoa, mas nós tratamos como se fosse terceira pessoa.
Pessoal, isso faz uma miscelânea nos textos. Isso mistura tudo. Quando nós estamos batendo papo, isso é fácil, porque nós estamos olhando olho a olho, tete a tete. Agora, no texto escrito, mamma mia, vocês não têm noção. Bom, vocês vão ter noção, fiquem aí, vamos prestar bem atenção. Vamos continuar. Os pronomes podem variar em gênero, pessoa e número. Gênero, masculino, feminino. Pessoa, primeira, segunda, terceira. Número, singular, plural. Tá claro isso? Então vamos lá. Gênero masculino, feminino, pessoa primeira, segunda, terceira, número singular e plural. Volto a dizer, não pensem que isso é bobo. Não pensem que vocês sabem tudo isso. Isso é muito importante para que nós possamos compreender a lógica do curso. Então, atenção a isso, pessoal, tá bom? Vamos conhecer um pouco mais os pronomes. O pronome pode assumir as funções de substantivo. Olhem o exemplo. João não compareceu à audiência. João é um nome, é um substantivo. Eu posso transformar esse João, eu posso substituir esse João por um pronome. Ele não compareceu à audiência. O pronome também pode assumir a função de adjetivo. Por exemplo, esse código não é o que eu te emprestei? Esse está junto à palavra código. Então, ele está dando uma qualidade ao código. Não é qualquer código, é esse código que está junto a ti. Ok? Outra coisinha aqui. Cuidado, nós vamos ter um especial cuidado com os pronomes demonstrativos como esse e este. Nós vamos ver. Prestem atenção, aí vocês vão entender como nós empregamos isso de forma equivocada segundo o padrão culto. Tá bom? Bom, continuando, vamos lá. Vamos classificar rapidamente os pronomes. Vamos ver quantos pronomes nós temos. Olhem aí. Os pronomes podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos, interrogativos e de tratamento. Muita coisa, né? Eu sei, mas vamos lá. Nós vamos ver aqui que não é assim um bicho de 7 cabeças. Vai demandar um pouquinho de esforço de cada um de vocês. Principalmente, como eu havia dito no início da aula, a questão do você. Nós temos de tomar muito cuidado para nós não cairmos na tentação de nos equivocar em relação ao emprego dos pronomes. Vamos lá? Vem comigo. Vamos começar agora com os pronomes pessoais. Esses são a chave de todos os outros pronomes, pessoal. Então, nós precisamos prestar muita, mas muita atenção a eles. Ok? Olhem ali, olhem a tabela. Nós temos 2 tipos de pronomes pessoais. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Porque quando nós estávamos na escola, a professora falava o seguinte: eles obrigavam a gente a decorar. Me, te, se, si, só, si, te, ti, si, só, se. E nós decorávamos isso, mas a gente não tinha ideia do que era isso. Então você decorar por decorar, por isso que nós temos sérios problemas em relação aos pronomes. Porque nós somos obrigados a decorar sem entender a lógica desses pronomes. Então os pronomes, quando eu digo do caso reto e do caso oblíquo, eles têm um significado muito sério e eles têm um emprego muito sério na língua, de modo especial na língua escrita, ok? Volto a dizer, por que eu digo de modo especial na língua escrita, na linguagem escrita? Porque a linguagem escrita, ela é muito própria. Lembre, como eu falei numa das aulas passadas, vocês não estarão aqui no meu ombro para falar, eu quero dizer isso, eu quero dizer aquilo. Não, ok?
Vamos continuar. Vamos lá, pronomes do caso reto. Qual a diferença entre os pronomes do caso reto e do caso oblíquo? A diferença é, os pronomes do caso reto sempre terão função de sujeito na frase. Ok? Ou seja, eles praticam a ação na frase. Os pronomes do caso oblíquo, eles sempre terão a função de complemento na frase. Isso quer dizer o quê? Que eles sempre vão sofrer uma determinada ação dentro da sintaxe da frase. Ok? Vamos prestar atenção. Quais são os pronomes do caso reto, então? Isso todo mundo já sabe. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então vamos lá. Eu, tu, ele, primeira, segunda, terceira. Nós, vós, eles, primeira, segunda, terceira. Então, eu, tu, ele, primeira, segunda, terceira pessoas do singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda, terceira pessoas do plural. Tá claro isso? Bom, isso todo mundo sabe. Óbvio, nós vamos agora nos atentar como empregar isso corretamente. Aí nós temos os pronomes oblíquos. Vamos prestar muita atenção. Nós temos dois tipos de pronomes oblíquos, os átonos e os tônicos. Átono nós já vimos anteriormente. O que significa átono? Fraco. Tônico significa forte. O que isso quer dizer para nós? Significa o seguinte: os átonos, por serem pronomes fracos quando a gente pronuncia, o que isso significa? Eles não conseguem existir ou subsistir individualmente. Eles sempre vão precisar de um verbo. Eles sempre vão estar acompanhados de um verbo. Os tônicos, por sua vez, eles não precisam do verbo como os átonos. A diferença é que os tônicos têm sempre o que na frente? Uma preposição. Então, os tônicos são sempre precedidos de preposição. Reparem na tabela, eu destaquei os pronomes átonos. Por quê? Porque estes pronomes são os mais, entre aspas, chatinhos da língua portuguesa. Esses pronomes são aqueles que nós mais erramos quando falamos, que mais erramos quando escrevemos. E são os pronomes que, se nós não soubermos empregar de uma forma correta, aí eu vou usar a palavra correta, que eu não gosto, vocês já devem ter reparado. Eu não gosto muito de usar a palavra erro e a palavra acerto. Só que neste caso, e no caso específico dos pronomes, eu acabo tendo de usar isso. Por quê? Porque qual a função da comunicação? Transmitir uma mensagem. Se eu uso de forma incorreta, eu não transmito a mensagem. Ou eu a transmito de forma truncada, de forma errada. Logo, eu não transmiti. Porque se eu digo A e a pessoa compreende B, C ou D, não houve comunicação. Das duas, uma, ou eu errei no ato comunicativo, ou a pessoa, ou o receptor, errou também por não ter os códigos suficientes ou corretos para que ele possa decodificar aquilo que foi codificado pelo emissor.